Pessoal, tudo certo? Vocês vão acompanhar na sequência do vídeo todo o processo de usinagem e montagem dessas duas buchas aqui, ó. Aço 1045 por fora e feito embuchamento de bronze por dentro, tá? Eu fiz uma ranhura interna para passagem de óleo e feito o processo de colocação de graxeiras, ó. Ficou bem bom o trabalho, as medidas ficaram boas, tá? Acompanhe no vídeo, né? Então vai ter todo o processo de usinagem, né? Isso aqui é a primeira parte. A segunda parte eu vou botar na sequência, que eu vou ter que fazer ainda, vocês vão acompanhar, é o usinagem do eixo, né? Essas buchas vão correr no eixo aqui, ó. Tá? Ok, pessoal? Acompanhe, me sigam no canal, porque tem vídeos bem interessantes aí, tá? Show! Tudo certo, pessoal? Qual é a ideia, pessoal, desse vídeo, tá? Vai ser bem interessante, ó. Eu tenho duas buchas de bronze aqui, ó. Eu vou ter que fazer o embuchamento nela nesse tubo aqui, ó, certo? Vai ser feito, feito o corte e fazer o embuchamento, né? E o que vai correr dentro dessa bucha aqui? O eixo, né? 1045 aqui, ó. Então vai ser feito todo o processo de usinagem usando as buchas de bronze já prontas, né? Usando a camisa e usando o eixo. Muito importante aqui eu trabalhar com as medidas em cima das buchas já prontas, né? Certo? E, claro que como as buchas vai ser colocado na prensa, ela vai ter que entrar forçada, então vai ter que ser um 30H7, ó, pessoal, tá? 30H7 e um G5, tá? O G5 aqui, ó, ela está com 34, seria de 33, quase 33,99 a 34,011, né? Vou medir como é que tá as buchas para vocês terem uma ideia aqui, tá, pessoal? Por isso que eu zerei o micrômetro, né? Mas deve estar certo, ó. Ó, pessoal, 34. Pode ser um pouco balizada, né? Ó, 34. Estaria na medida certa aqui, tá? Estaria zerada aqui, ó. 34, seria certo, tá, pessoal? Ó, quer ver? Pessoal, tudo bem? Eu vou fazer o zeramento do micrômetro, né? Esse aqui é de 25 por 50. Então, sempre que for a abertura dele for acima de 25, tem os padrões, né? Certo? Então, 25 por 50 é 25. 50 por 75 é de 50 e assim sucessivamente, né? Tá? Então, como é que eu faço aqui, ó? Deixa eu só colocar aqui no suporte aqui. Importante que estejam limpas as bases aqui, né, de apoio, né? As quatro, né? Colocamos aqui, ó. Agora aqui na catraca, vão apertando, né? Tem que estar zerado, ó. O zero do tambor com a linha zero da escala do nônio, tá vendo aí, ó? Zerado. Como é que você está certo? Eu tenho que fazer esse movimento aqui, ó, tá vendo que ele, ó, movimento deslizante, né? Tá vendo? Então tá certo, tá zerado, ok? A medida, pessoal, tá vendo? Vamos ver a outra. Porque essa medida externa eu não vou poder trabalhar, tá? Medida externa eu vou poder trabalhar. Ó, tá bem dentro da tolerância, né? Qual é a tolerância aqui, pessoal? É um J5 aqui, ó. 34, 33,99, né? Ah, 34,001. Estaria dentro da tolerância. Então, a medida externa da bucha estaria pronta, ok? Ó. Claro, tá aqui, ó, zerado. Se eu rotacionar um pouquinho, vai dar uma diferença de 2, 3 centésimos, mas tá dentro da tolerância, né? Tá vendo, ó? Olha aqui já, pessoal. Ó, tá maior aqui já, tá vendo? Ó, tá um centésimo maior, né? Ó, 1,5 maior. Bem dentro da tolerância aqui, ó. A tolerância, ó. Um centésimo maior, tá vendo? 0,11, né? Ok?
Medida interna, tá, pessoal? Tem que ser de 30, tá? 30 H7. Quanto que é H7? 30 zerado a 30 mais 0,15, né? Certo? Vamos ver como é que tá a medida. Ó, 0,6. Claro, tá um pouco balizado, ó. Mas tá dentro da tolerância, né, pessoal, do H7, né? Ó. 30,02, ó. Tá? Tá dentro, tá, pessoal? 0,2, ó. Isso é 0,15, tá? 30,015, tá? Tá bom, tá, pessoal? Tá bom. Medida tá ok. Então, bucha pronta, medida externa pronta, medida interna pronta, é só fazer o processo de usinagem da camisa, do eixo e fazer a montagem. Depois eu vou tirar também na medida aqui, ó. Ela está com 39,40, vou deixar ela com 39 depois de feita a montagem, né? Ok? Pessoal, tudo certo? Então, primeira parte vai ser feito o quê? No tubo de 40 aqui, né? Vou fazer o quê? Fazer o corte dos dois pedaços, a medida pronta é 39, vou cortar com 42 e depois fazer a usinagem interna, né? Para cortar, eu vou usar o bedame D4, tá, pessoal? Esse bedame aqui, né? E para fazer a usinagem interna, eu vou usar esse suportezinho aqui, ó, com inserto trapezoidal, ok? O bedame D4, ele tá com desgaste aqui, ó, no inserto, tá vendo? Eu vou ter que virar ele, tá, pessoal? Acompanha ali, ó. É só puxar o parafuso e ele sai, né? Aqui limpamos bem a sede, né? Importante também limpar bem o inserto. O inserto tem uma ranhura, tá vendo aí, ó? Que ele vai dar bem certo na ranhura do suporte aí, tá vendo? Os suportes são frágeis, tá? Então tem que cuidar para não quebrar ele, né? Quando não forçar muito para não quebrar. Então ele encaixa certo aqui, ó. Sai um pouco com ele, não deixa muito. Sai um pouco com ele aqui, tá vendo, ó? Para não ter problema de, quando fizer o corte, pegar na parte de baixo aqui. Muitas vezes ele pode pegar aí, né? Depende do diâmetro, né? Ó. Só apertar. Aí, ó. Ok? Então, para fazer o corte e a usinagem do tubo, vou usar esses dois insertos. Depois, no final, quando fizer a montagem, aí sim eu faço o faceamento, deixo na medida pronta e tiro os cantos, né? Ok? Pessoal, tudo certo? Então a ideia agora é fazer a montagem dos dois suportes que eu vou utilizar, que é esse trapezoidal do bedame D4 na Torre Castelo, né? Certo? Primeira coisa é fazer a limpeza aqui, né? Limpar bem onde é que vai ser colocado, né? Passa um pano, né? Importante, né, pessoal? Sempre alinhar o suporte com o contraponto, né? Isso tem que ser feito sempre, é de praxe isso, né? Então primeiro eu vou colocar o suporte trapezoidal, né? Certo? Eu tenho essas chapas de 4,9, coloco elas aqui e coloco mais umas lâminas de 1 milímetro, ó. Eu estou subindo ela bem, pessoal, porque senão ela não fica rente ao contraponto, né? Como o parafuso não pega no centro do suporte, eu boto um calço atrás, né? Ó. Eu coloco um calço aqui atrás, ó. Tá vendo? Encosto bem, né? Quanto tem que sair aqui, pessoal? Um pouco mais para a distância ser usinado. É de 40, aqui ele está um pouco mais, né? Deixa eu ver quanto ele está aqui. Ó, tá com 60, tá bom, né? Ok? Pessoal, olha ali, ó, bem alinhado, né? Certo? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou botar fixar o suporte bedame, né? Ok?
o bedame é mais tranquilo para mim, né? Porque esse suporte de 25 aqui, ó, ele dá bem certo para mim. É só colocar aqui que o bedame ele vai ficar frente ao contraponto, né? Eu coloco sem nada de calça embaixo, só coloco ele aqui e boto uma lâmina de 1 milímetro em cima, só para não machucar o suporte bedame, né? Entendeu? Ó, pessoal, tá vendo? Então, o que eu vou precisar? Tá tudo já na Torre Castella, as duas ferramentas, né? Suporte bedame, o inserto trapezoidal para fazer a usinagem interna, ok? Pessoal, tudo certo? Então, a primeira parte da usinagem do conjunto que eu vou fazer vai ser a usinagem do tubo, né? Tá? Qual vai ser o processo aqui, pessoal? Eu vou ter que facear ele, contraponto, usinal externo, cortar, depois o usinal interno, tá? Os ferramentais que eu vou usar, pessoal, vou usar esse aqui trapezoidal, com esse suporte, né, para fazer a usinagem interna. Esse suporte com esse inserto, pessoal, para fazer o faceamento e a usinagem externa, né? E para fazer o corte, pessoal, vou usar o bedame D4, né? Ok? Então, essas vai ser as ferramentas que vai ser usada para fazer todo o processo de usinagem da camisa, né? Do tubo, né? De 40 milímetros de diâmetro. Ok? Vamos fixar o suporte na Torre Castelo. Importante, como sempre eu comento, mas sempre ressaltando a altura do inserto paralelo ao contraponto, né? Tá bem alinhado, né? Vamos fazer a colocação. Eu coloco sempre uma lâmina na parte superior, que é importante, né? Para não machucar, né, pessoal? Para não machucar o suporte, né? Limpar sempre as bases, né? Tanto da Torre Castelo como do suporte, né? A rotação, pessoal, ó. Vai trabalhar em 1220, tá? RPM adequado com o diâmetro da peça, tá? Vamos fazer o processo de faceamento. Ok. Vamos sair com o tubo, né, pessoal? Vamos abrir a placa castanha, sair com o tubo para fazer a usinagem externa, né? Tá? É importante agora fazer a usinagem externa, né? Ok? Como cada pedaço vai ter 40 milímetros, vamos deixar com 80, mais uma folga, né? Vamos deixar ele com
com 100 pelo menos, né? Vou conferir aqui. Tá bom. É importante que tenha uma área de contato com as castanhas para não dar problema, né? Tá? Então agora vamos fazer. Antes de apertar aqui, pessoal, eu vou aproximar o contraponto, que é importante, né? Aproximamos o contraponto. Ó. Só para fazer o alinhamento, né? Ó. Agora eu faço o alinhamento. Ó, aperto as castanhas. Agora vai estar certo, quer ver? Fechamos aqui. E aproximamos de novo aqui. Ó, pessoal. Pessoal, tudo certo, ó. Eu tive que rotacionar a Torre Castelo porque o inserto ia bater no contraponto aqui, mas é bem tranquilo, tá? Vai dar para trabalhar normalmente, né? Vamos fazer agora a alcinagem externa, né? Tá? Vamos trabalhar com lubrificação, que é importante, né? Medida tem que ficar com 38 com 39 com 90. Tem que tirar mais 1,9, né? Vamos medir. Tem que tirar mais 1 milímetro, tá?
Vamos conferir a medida. Tem que tirar mais 2 décimos, né? Vamos conferir. Tá bom, pessoal. A medida tá boa. Ok? Então, o usinagem externo tá pronto, o facimento tá pronto. Agora eu vou fazer o corte, né? Ok? Então, o facimento tá pronto, tá, pessoal? Olha o acabamento, olha como ficou bom o acabamento, pessoal. Tá vendo aqui a qualidade? Porque tem que trabalhar sempre com velocidade alta e tirar pouco material, né? Tirando pouco material, velocidade alta, o acabamento fica muito bom, ok? Então agora eu vou fazer o corte, né? Vamos trocar o suporte, né? Botar o suporte bedame, né? Sempre limpar, que é importante, né? Sempre encostar bem aqui, tá, pessoal? Ó, encostar bem, para depois apertar, né? Aperta um pouco cada um dos 2 parafusos, depois aperta definitivo, né? Ok? Então, suporte fixado, agora vamos fazer o corte, né? Ok? Vamos aproximar um pouco aqui, né, pessoal? Porque se eu fizer o corte com ele muito para fora, ele vai vibrar, né? Tá? Então, fizemos assim que é melhor, né? Só por garantia mesmo, mas daí eu fazer como antes, não era um problema também, né? Aqui eu vou regular, né, pessoal? Vou cortar ele com 40 aí. Com 42, tá, pessoal? Ó, já vou deixar regulado aqui nesse quadro combinado. Eu faço assim, ó. E regulo no final do bedame aqui, ó. Né? Ó, pessoal. Tá vendo? Então vai ficar com a medida que eu preciso. Então, é a medida maior fora a largura do bedame, né? Ok? Vou trabalhar com velocidade mais baixa, tá? 830 agora, né? Ok? Ok? A primeira bucha está pronta, vamos cortar a segunda, né? Vamos só, talvez fazer o mesmo procedimento, né? Colocamos aqui, vamos só apertar a placa castanha.
definir o mesmo tamanho para a segunda bucha, com o uso do esquadro combinado aqui, né? Tá? Ó. Aí. Ok, pessoal, e as duas ficam com a mesma medida, né? Correto, né? Fazer o corte da segunda bucha usando o bedame de 4, né? Pessoal, tudo certo? Então as buchas basicamente estão pré-prontas, né? Ó, foram cortadas, né? Fiz o corte e o faceamento. A medida está maior, né? Tem que ficar a medida pronta de 39, tá com 42, ó. Certo? Mas não tem problema. Depois que eu fizer a montagem com as buchas de bronze, eu faço o faceamento de novo, né? Mas ficou bem bom o acabamento, tá, pessoal? Ó, velocidade alta e com rotação correta e avanço correto, fica bem bom os acabamentos, ó. É material 1045, né? Aqui tá bom, ó, tá 38. Então a primeira parte tá pronta. O que eu vou fazer agora, pessoal? Usinar o interno, conforme a tolerância, né? E fazer o embuchamento, certo? Ok? Fazendo a medição das buchas, né, pessoal? Ó, 33 com 98. Claro, ela está um pouco ovalizada, mas ó, 33 com 99. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que deixar o interno aqui da camisa aqui 33 com 94, 33 com 95, 2 centésimos mais baixo, né? Tá? Seria um J5 que ele chama, né? Na tolerância, né? Ok? Então vou deixar com 33 com 95, 96 para depois fazer o encaixe da bucha forçada, tá? Usando a prensa de montagem, né? Ok? Então, a primeira bucha fixada na placa castanha, vou usar esse inserto trapezoidal, né, para fazer a usinagem interna, ok? Pessoal, tudo bem? A ideia é fazer a usinagem interna, né? Então, eu acertei o tamanho que a bucha fica para fora em relação à placa castanha. Eu acertei o sistema automático, né? Fiz o zeramento no anel graduado aqui do eixo Y, tá? Então, quando ele vai estar no zero aqui, ó, quando ele vai estar no zero aqui, a ferramenta fica zerada no interno da bucha, né? Certo? Daí eu consigo fazer o quê? Fazer a mesma usinagem nas duas buchas, né? Então, o que eu tirar da primeira bucha, eu vou tirar também da segunda, né? O inserto já foi conferido, tá tudo certo, então agora a ideia é fazer a usinagem, né? Tá? Vai trabalhar um sistema automático, tem o fim de curso aqui, quando o pino encostar no batente ele vai parar. E é isso, né? Ok?
vamos medir como é que tá. Como é que tá? Tá 28,33. Tem que tirar. Tem que ficar com 29,94, tá? Tem que tirar mais de 1 milímetro ainda, né? Dando sequência na usinagem da primeira bucha, usinagem interna, eu tive que aumentar a rotação, porque estava ficando ruim o acabamento, tá? Agora eu estava 830, eu botei para 1220, né? Ó. Já ficou bom. Pessoal, tudo certo, ó. Eu tive que abaixar bem o avançamento que estava vibrando, tá? E estava ficando muito marcado. Agora ficou bom, ó, tá? Agora ficou bom. Ó, 32,37. Tem que ficar com 33,94. Tinha que tirar mais de 1 milímetro ainda, né? Ok? Pessoal, tudo certo? A segunda bucha, ela ficou bem ovalizada, tá? Então eu não vou poder aproveitar ela, tá? Então eu vou mudar um pouco o processo que eu vou fazer. Então eu peguei o tubo mais comprido, né? Vou fazer o quê? Eu vou fazer usinagem interna e depois fazer usinagem externa, sem prender a castanha no tubo, para não forçar e não ovalizar. Porque ele fica com parede muito fina, né, pessoal? Ó. Parede 2,13, ó. Então, qualquer esforço ele ovaliza e fica com que vai dar problema, tá? Então, eu vou fazer dessa forma que é melhor aí, tá?
Vamos medir como é que tá. Ó, 32 com 20, 32 com 30. Tem que ficar com 33 com 95 daí, tá? Tem que ter quase 1,5 ainda, né? Vamos conferir a medida. Ó, a bilheteria é boa, tá, pessoal? Vou deixar assim, ó. Tá com 33, ó. 33,95, 92, tá 99, 94, tá bom, tá? Vocês viram que eu mudei o processo da segunda bucha, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer o faceamento externo e cortar. Por quê? Porque da forma que eu estava fazendo antes, pessoal, a placa está prendendo, apertando muito e está ovalizando, e a segunda bucha deu descarto, né? Ficou muito mal, e ficou ovalizado o furo, né? Tá? Então agora eu vou fazer o quê? Os sinais externos, depois eu vou cortar, né? Ok? Vou fazer os sinais externos, depois eu vou cortar. Vou usar o bedame, tá? O bedame pode fazer também os sinais externos, não vai ter problema, né? Acompanhe, tá, pessoal? Usando o bedame aí, tá? Só não pode tirar muito com o bedame, senão ele quebra a resta, tá? Eu medida de ficar com 38, né? Entrar mais 1,5. Vamos conferir a medida. 38, tá com 38,5. Vou tirar mais 5 décimos. Mais um pouco. Tá boa a medida, 38, ok? Então, usinagem interna e externa, ok. Agora eu vou cortar ele usando o bedame mesmo, né? Vamos fazer o corte do tubo, né? Usando o bedame de 4 milímetros, né?
Pessoal, tudo certo? Então finalizei o processo de usinagem das duas buchas, né? Eu mudei um pouco o processo da primeira para a segunda, né? A primeira, como é que foi feito? Eu faceei, usinei o externo, cortei a medida, prendi na placa castanha e usinei o interno, né? A segunda já não, botei o tubo bruto na placa de castanha, faceei, usinei o interno, depois usinei o externo e cortei. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque essa aqui ficou boa, mas a segunda que eu fiz com o primeiro processo ficou muito ovalizada, pessoal, tá? Ó, 34, 23, ó, olha, tá vendo? Então não dá para usar, né, pessoal? Não tem como, né? Tá, não tem, então tem que, ó, olha, ó, tá vendo, pessoal? Ó, o que eu fiz? Tive que mudar, às vezes pode ocorrer isso, né, pessoal? Estamos fazendo um processo de usinagem e viu que não dá certo, muda, né? Muda, né? Eu vi que não ficou legal porque é pouca parede aqui, né? Olha, a parede deu, ó, 2 milímetros, né? É pouca parede e se apertar muito aqui ela ovaliza, não tem o que fazer, né? Tá? Então, buchas prontas, né? Agora o processo seguinte vai ser feita a montagem, né? Ok? Pessoal, tudo certo? Vocês viram que a medida de 34, tanto interno como externo da bucha de cobre, ficaram dentro da tolerância, né? Então ficou dentro da tolerância que eu precisava, ó. Que é o quê? Que é a H6, ó, 34 mais ou menos 0,6, que é a medida interna aqui, né? E do eixo, um J5, 33,95 ou 34,01, tá? Ficou bom a medida, né? Ok? A ideia agora, pessoal, é fazer a montagem, né? Para não ter problema de ficar mascado na hora de entrar aqui, eu vou tirar um pouco levemente o chanfre aqui, tá? No interno 34, tirar um pouco o canto interno aqui para poder fazer a montagem, para não ter problema do cobre empastar e danificar, né? Como o cobre é um pouco mais macio, na hora de fazer a prensagem você que deu algum problema, né? Tá? Então a ideia é tirar um pouco no interno aqui, né? Ok? Vamos usar o bedame de 4 milímetros, né? Para tirar um pouco o canto interno, né? Para melhorar a, a montagem, né? Tá? Ó, tá ok, né? Pessoal, tudo certo? Aqui depois de ser feita a montagem, eu vou fazer um furo para botar uma graxeira, né? Então eu vou fazer o que agora? Eu já vou riscar do torno aqui, ó, usando o bedame mesmo, né? O centro, né, pessoal? Para depois não ter problema de não achar o centro do tubo, né? Então eu só encosto. Como eu sei que o bedame tá zerado com o contraponto, vai ficar bem no centro a linha, né? Eu só encosto aqui. Não posso mexer a placa, né? Não pode encostar a mão, senão quebra
quebra o bedame, né? Ó, pessoal, então marcado e tirado o canto da primeira bucha, né? Vou fazer o mesmo processo com a segunda bucha. O canto tirado, agora vou marcar o centro, né? Vou marcar o centro aqui, né? Encostamos o bedame. Vamos... Tem que cuidar para ele não bater nas castanhas, né? Só isso, né? E não tira muito, senão ele vai quebrar a resta do inserto também, né? Aí, ó, marcado, tirado o canto, ok? Vamos limpar interno, né? Eu uso papel que ele limpa melhor, né? Tá? Tanto um como o outro. E as buchas. Tem que tirar qualquer contaminação que tenha de óleo, né? Vamos fazer a montagem. Eu vou usar o trava de alta resistência 2220 da Power Bond. É um Loctite, tá, pessoal? Então esse aqui eu vou usar para passar e fazer a montagem, né? Ok? Pessoal, tudo certo? Então vamos fazer a montagem, né? Das buchas de cobre na bucha, na camisa, né? Certo? Eu vou usar a prensa, minha prensa destinada da Bovenal para fazer a montagem, né? Então eu vou colocar o trava de alta resistência, tá? Para uma garantia que não dê problema mesmo, né? Mas tá dentro da tolerância, a tolerância bem apertada não vai ter problema, mas é mais uma garantia mesmo, né? Tá? Então vamos aplicar aqui. Ó. Eu coloco bastante no começo, e quando a bucha vai entrar, ela vai deslizar melhor, aí e não vai ter problema de uma futura desmontagem, né? Tá? Aqui foi feito o chanfro, tá? Então a ideia está certa, né? É importante que ela seja bem reta, né, pessoal? Então tem que cuidar na hora de colocar ela fica reta, né? Tá? Vamos fazer a montagem. Vou colocar uma chapinha aqui, pessoal, bem centralizada, que é importante, né?
Ó, pessoal, tá dando certo, tá? Não tá tendo muito, não tá tendo esforço, ó. Tá vendo? Não tá forçando aí, não é? Essa é a ideia, tá? Tá dentro da tolerância. Porque o bronze, se tu forçar ele muito, ele vai ovalizar, tá? Ele vai deformar. Isso aí. Olha, pessoal, tá vendo que o produto está embaixo, então tá correto, tá bem certinho. Ok? Primeira bucha montada, depois eu vou fazer a medição dele, né? Ok? Pessoal, tudo certo? Vou fazer a montagem da segunda. A primeira ficou tudo certo, não preciso acompanhar ele ali, como acompanhar anteriormente aí. Ficou bom, né? Vou fazer a segunda agora. Passamos no lado que foi feito o chanfro, né? Vocês viram que ó, a Loctite saiu bastante para fora, mas essa é a ideia, né, pessoal? Então, se ela saiu, quer dizer que a tolerância está certa, né? Tá? Colocamos só no começo, né? E depois, na hora que fizer a colocação da bucha, o Loctite vai descer, né? Tá? Ó, daí tem o chanfro. Vamos alinhar certinho aqui, né? Fazer a montagem bem centralizada em relação ao pistão, né? Ó. A ideia é que não pode ter pressão, tá, pessoal? Ó, tá correto. Aí. Ó, pessoal. Correto, né? O produto saiu por baixo, é o correto. Quer dizer que a tolerância... Pessoal, tudo certo, ó. Então a montagem da camisa com a bucha de bronze finalizada, né? Agora tem que só fazer o faceamento aqui, né? Também tem sobra de material, né? Mas tá tudo certo. A medida tá... O bem ficou a medida, ó. Vamos fazer aqui. Olha, pessoal. Tá vendo? Não valorizou. Ó. Ó, 2 centésimos, tá bem dentro da tolerância, né? Ó. Ó. Tá vendo? Então a medida ficou ok, né? Tá vendo? Ficou bem bom. Vocês acompanharam todo o processo. O processo esse é o processo correto, né? Qual que é a ideia agora? Eu vou facear ele, tá? Eu vou facear, deixar a medida de 39, ele tá com 42, ó, 40 tá aqui, ó. Né? Vou deixar com 39, até tem que tirar um pouco mais, acredito, vamos ver. Mas é para deixar com 39, ó. Depois eu quero fazer o furo para botar a graxeira e fazer a ranhura interna aqui, né? Como eu mostrei para vocês, tipo isso aqui, ó. Tá vendo? Para ter a lubrificação de óleo, né? E depois no final eu quero fazer o eixo aqui, né? Tá? Vou fazer o eixo para trabalhar aqui dentro, né? Ok, pessoal? A ideia agora, pessoal, é fazer o faceamento e deixar na medida de 39, né? Não podemos apertar muito aqui, pessoal, porque pode ovalizar, né? É pouca parede, tanto da camisa como da bucha de bronze, né? Certo? Então vamos fazer o faceamento. Vamos usar
o inserto quadrangular, né? Faceamento pronto. Pessoal, tudo bem? O faceamento está pronto. Eu vou tirar o canto, só o canto externo, tá? Ó, pessoal, ficou bem bom, né? Eu vou deixar na medida já, tá? Mesma coisa, né, pessoal? Não apertar muito as castanhas, você não pode deformar, né? Tá? Então vamos agora tirar, deixar na medida, né? É 39, né? Vou conferir, né? Ainda um pouco. Trinta e nove. Já vou tirar o canto aqui no externo, né? Primeira bucha pronta. Vamos fazer a segunda bucha. Mesmo processo, né, pessoal, tá? Vamos fixar na faca castanha, não apertar muito as castanhas. O processo é o mesmo, né? Estou usando o inserto quadrangular, né? Já vou tirar o canto, né?
Ó, agora eu vou facear, deixar a medida de 39, né? Ok? Um pouco assim, vai para a medida primeiro, né? Tá quase na medida. Vamos conferir, né? Vou tirar mais um pouco. Ok. Vou tirar o canto agora, né? Ó, buchas prontas. Pessoal, tudo bem? Então o processo final vai ser feito agora, né? Que ele é um pouco mais delicado e mais complicado de fazer, mas não é impossível, né? A ideia é fazer o que, pessoal? Eu vou fazer um furo para a graxeira aqui, tá? Bem tranquilo nas duas, né? Tá? Mas eu vou ter que fazer o que? Uma ranhura interna aqui para o óleo poder trabalhar internamente, né? Certo? O que eu tenho que fazer primeiro, pessoal? Eu tenho que fazer uma ranhura no início e no final, reta, tá? E a outra ranhura eu tenho que fazer o quê? Usando passo de rosca, né? Fazer interligar um canal com o outro, né? Como esse aqui, ó, pessoal, tá vendo aqui, ó? Tem essa ranhura externa, tá? Tanto no início como no final aqui, como foi feito o quadro, não dá para ver. E depois fazer um canal que una as duas ranhuras, né? Ó, tá vendo? Tá? Essa é a ideia, tá? Então eu vou usar, eu já regulei o torno aqui, ó. Eu vou usar o passo métrico de 5, tá? Eu fiz um teste aqui, ó. Ó, eu fiz um teste para ficar dessa forma aqui, tá vendo, ó? Tá o passo, né? Certo? É um passo bom, tá aí. Acredito que vai ficar bom para melhor lubrificação interna ali, né? Ok? Pessoal, tudo certo, ó. Então vou usar esse suporte com esse inserto. O raio é 0,4, tá? Vai ficar uma ranhura boa, tá? Vou fazer a montagem agora da bucha no torno, né? Acompanha ali, né? Vamos deixar tudo a mesma distância, né? Deixar 20 milímetros que tá bom, né? Não podemos apertar muito, como tem pouca parede, pode ovalizar, né? Ok? Pessoal, vou fazer o zeramento aqui, né? Então eu vou encostar a ferramenta aqui, ó. Ó, encostou. E zero na escala Torre Castelo, né? Tá? O que eu faço agora aqui? Uma volta total no anel aqui, pessoal, vai dar quanto? Ó? 1 milímetro, 2, 3 milímetros, né? Como são 5, vai mais 2, 3, 4, 5 milímetros. Vai ficar assim, aí tá? Ok? Pessoal, tudo certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o zeramento do inserto para poder fazer o canalzinho, né? No início e no final, aquele canal reto, para depois unir com o canal helicoidal da rosca, né? Tá? Primeira coisa, pessoal, eu vou zerar a escala aqui, tá? A graduada da Torre Castelo.
Uma volta completa, só para vocês verem como é que funciona no meu aqui, uma volta completa, ela tem 3 milímetros aqui, ó. 0, ó, 1, 2, 3 milímetros, tá? Então eu vou deixar zerado aqui, né? E vou aproximar o cara aqui, tá? Ó. Só colocar aqui. Coloca uma folha de papel. Essa aqui tem 0,15, tá? Ela é gramatura bem fina, né? Coloca aqui. Quando aliviar um pouquinho, ó. Ó. Aí, tá zerada, tá? Então, a Torre Castelo tá zerada. Aqui, pessoal, no eixo Y já zerei também, daí, tá? Ó. Zerado, ele vai encostar bem na face interna, né? Tá? Tá, então agora vamos colocar a ferramenta para dentro, tá? O anel graduado da Torre Castelo tem 5 milímetros, né? Então vou ter que andar uma volta inteira mais um terço, né? Então, vamos ver aqui, ó. 2, 3, uma volta inteira. 4, 5. Ó, tá zerado. Ele andou 5 milímetros para dentro ali, tá? Então tá zerado, agora é só fazer o canal, né? Ok? Pessoal, tudo certo, ó. Então agora eu vou fazer os dois canais no início e no final, no diâmetro interno do conjunto, né? Vocês acompanharam anteriormente aí que eu tinha feito para deixar 5 milímetros, né? Eu mudei, botei 3 porque senão ia ficar muito espaço sem lubrificação interna, não ia ficar legal, né? Tá? Acompanhe então aí o primeiro canal. Aqui ele está zerado, ó, vamos fazer. Pessoal, tudo bem? Eu abaixei 6 décimos, acho que está bom, né? Eu vou tirar para fora aqui. Ó, ficou bom, pessoal, tá? Ó. Eu virei a bucha, tá, pessoal? Por que eu virei a bucha? Eu podia ter feito fazer ele até o final, mas acho que é mais seguro fazer dessa forma, né? Mas quem quiser fazer aqui, depois de ferramenta fazer no final, também pode fazer, não é um problema, né? Mas eu vou virar, não há problema quanto a isso também, né? Tá? Mesma coisa, usar tudo as mesmas distâncias, né? Que aqui é 20, né? Ok. Vamos fazer o que agora? Vamos fazer... O zeramento deve estar certo, né, pessoal? Só vou mostrar o conferir se está certo o zeramento, né? Só vamos zerar de novo aqui que é melhor, né? Tá? Aqui tem que zerar de novo. Aí, ok? Aqui no eixo Y vai dar tudo certo, tá? Porque o zeramento dela... Quer ver o zeramento dela daqui, ó? Ó,
tá bem zerado, certo, tá? Só fazer, né? Tá? Então, agora aqui vamos avançar os 3 milímetros, né? Que é uma volta completa, né? Ó, 2, 3. Aí, aí. Vamos tirar também os 6 décimos, né? Aqui encostou, vou começar a tirar. Vamos devagar. E aí? Como é que ficou? Ó, pessoal. Primeiro lado, segundo lado. Ficou bom, né? A medida tá exata, né? Agora só eu vou fazer a outra, pessoal. Depois eu vou fazer a rosca interna, né? Na verdade, só o canal trapezoidal, né? Ok? Vamos zerar a segunda bucha, pessoal, tá? Por isso que é importante, pessoal, deixar as distâncias certas. Aí tu usa a mesa regular para não perder muito tempo, né? Tá? Então vamos zerar aqui. Ok. Ó, tudo certo lá. Anel graduado da Torre Castelo está zerado, é só fazer, né? Tá, pessoal? Por isso que é importante usar as mesmas distâncias para não ter problema, né? Tá? Aí. Ó, pessoal. Está zerada no interno, tá? Agora é só fazer, ó. Ó, tá encostada, ó, fazer. Vamos tirar 6 décimos. Devagar, porque o cobre ele empasta, né, pessoal, na hora de girar, né? Aí. Ó. Ok? Vou virar ela para o outro lado agora, né? Primeira coisa, sempre zerar a ferramenta, né? Para zerar a ferramenta não posso mexer na Torre Castelo, porque ela está zerada. Tem que mexer em todo o bloco aqui, tá, pessoal? Todo o bloco do carro, né? Tá? Vamos encostar aqui de novo, né? Aí. Avançar com a Torre Castelo, os 3 milímetros, né? Agora é só fazer, né? Ó, 6 décimos, tá? Coloca aqui. Só vou limpar um pouco aqui, ó.
Olha pessoal. Perfeito, né? Ó. Ok? Pessoal, tudo certo, ó. Então agora eu vou fazer o canal helicoidal internamente, né? A lubrificação de óleo, né? É um pouco mais complicado, tá? A entrada não tem problema, o problema é a saída que tu não consegue ver, né? Eu mais ou menos coloquei o cara, marquei até onde é que ele, o ponto que ele pode ir no máximo, né? Porque tem que ir, parar e recuar o carro e voltar, né? Tá? Ok? Então vamos ver se vai dar certo, né? Acho que vai. Eu só vou, eu só vou zerar a ferramenta aqui primeiro, né? Aí. Agora eu vou andar 3 para dentro aqui, né? 2, 3 milímetros, né? Aí. E aqui vai estar zerado também, né, pessoal, tá? Aqui depois eu vou, quando eu vou avançar o cara, eu vou zerar, eu vou fazer que ele tire mais material, né? Tá? É mais complicado um pouco, né? Ok? Recua. Tem que ir devagar, tá, pessoal? Porque para queimar a peça aqui é rápido, né? Mas tá tirando, ó. O problema está sendo o começo aqui que eu tô vendo, tá, pessoal? Mas tá indo, tá? Vamos tirar fora para ver como é que ficou, né, pessoal? Tá? Só vou passar um pano aqui. Eu sabia que não ia ficar 100%. O início ficou bom, tá, pessoal? Aqui, o início ficou bom, tá vendo aqui o canal? Ficou bom, o início ficou bom. O final ele avançou um pouco, ó. É um saco, mas tudo bem, paciência. Ó, o final ele avançou um pouco, ó. Tem que ver o ponto certo. Mas o canal ficou bom, tá? Ficou 6/10 de profundidade, tá? Na segunda bucha eu vou cuidar melhor, tá? Vou ver ver a... Ó, tá vendo? Não podia ter visto até o final aqui, ó. Porque vai ter vazamento de óleo agora, tá? Mas o início ficou bom. Vou fazer a segunda, eu vou cuidar a saída, ver como é que vai ficar agora, tá? Fazer o zeramento aqui da segunda bucha, né? Aí. Vamos fazer interno. Eu marquei agora com botei uma fita, tá?
Esse é o ponto que o cara pode chegar. Vamos ver se vai ficar certo. Acho que vai melhorar agora, né? Vou avançar os 3 aqui, né? 2, aqui, ó. 3, né? Tudo certo. Tá. Vamos dar mais uma passada, é a segunda bucha, né? Tá baixando os 6 décimos. Vamos dar uma limpada aqui, né? Ansioso para ver como é que for. Acho que ficou melhor que a primeira, né? Passou de novo. Ficou bom, ó. Aqui ela passou de novo, pessoal. Tudo bem. Paciência. Ela passou de novo, ó. Mas tudo bem. Tá? Mas ficou bom. Tá, pessoal? Pessoal, tudo certo, ó. Então o processo final agora é fazer a marcação aqui, né? Ela tem 39, né? 39 por 2 dá 19,5 aqui, né? 19, ó. Com o número 5 o traço vai coincidir com o traço superior. A escala fixa vai ao 19,5 aqui, ó. Ó. Ok? Pulsionamos agora, né? Ok, tá? Agora a ideia é, na sequência, fazer a furação com broca de 5, porque é macho M6, né? Certo? Vou usar minha furadeira de bancada da Meniguchi para fazer esse processo, um processo simples, né?
broca 5 milímetros, como o M6 passe de 1. Para saber a broca é só descontar o passo, né? Tá? Aqui é importante, pessoal, na hora de fazer esse processo, é um processo simples, mas tem que deixar perpendicular, né? O ideal seria botar um esquadrozinho e deixar ele bem perpendicular aqui, tá? Tem o esquadro, um tarugo, ele está bem zerado aqui. Tá? Tem que fazer dessa forma. Vou ter que prender a bucha, tá, pessoal? Senão não tem como segurar, né? Então eu vou usar de novo o esquadro para fazer o alinhamento aqui, né? Agora é só fazer, né? Então um pouco de banha, né? Duração de 5 milímetros para marcha M6 passo de 1. Primeira bucha, ok. Vou fazer a segunda. De novo, né? Vamos fazer o zeramento aqui, pessoal. Deixar o ângulo de 90 graus certo, né? De novo aqui. Ok. Pessoal, tudo certo. Vamos fazer, tá? Vamos repassar o macho nos furos brocados de 5 milímetros, né? Vamos usar o macho M6. Eu vou usar o segundo, o primeiro e o segundo. Tô com medo que fique com folga, né? Vamos ver como vai ficar, né? Bem apoiado, né? Colocamos óleo. Isso aqui é de uma linha. Importante que fique bem reto, tá, pessoal? Porque como é pouco filete de rosca, não pode dar problema, né? E vou ver a necessidade de passar o segundo ou não, tá? Tem que passar, ficou apertado. Vou passar o terceiro macho, né? De acabamento final. M6 passa de 1, né? Atento à perpendicularidade, né?
Isso aí, tá, pessoal? Ó, colocamos uma aroelinha, né? Ó. Ó, pessoal. Fica assim, tá? Ele vai pegar bem certo no canal dentro, tá? Vou fazer o mesmo processo com a outra bucha agora, tá? Segunda bucha, vamos passar o macho M6 nessa. Alinhar aqui de novo, né? Primeiro macho de uma linha, macho de desbaste, né? Cuidar com a perpendicularidade, né? Macho de duas linhas, semi-acabamento, né? E o macho sem linha, acabamento final, né? Isso aqui você passa em últimos casos, tá, pessoal? Porque de repente já está com folga, então tem que ficar meio atento na hora de passar o terceiro macho, tá? Vou passar porque ele ficou apertado só com dois machos, né? O primeiro e o segundo, né? Ok, ó. Ok? Vamos fazer a montagem, tá, pessoal? Das buchas com as graxeiras, né? O furo da graxeira ficou bom, ele pegou bem no canal, tá vendo ali, ó? Isso que é importante que também ele pegou no canal, ó. Então tá certo, né? A graxeira pode ser colocada com uma aroela, né? Ou sem aroela, né? Tá? Ó, a rosca está certa. É importante que ela fique bem apertada, tá? Para não ter problema. E sempre colocar a velha da rosca, né, pessoal? Não vou colocar, vou mostrar para vocês, mas o ideal seria... O ideal não, tem que colocar a velha da rosca, tá? Ó. Ela não passou, tá vendo? Então ficou bom. Se por acaso ela passar, coloque em duas aroelas, né? Fica mais apertada que não desce muito macho, né? Ficou concluído, né, pessoal? Vocês acompanharam todo o processo, foi bem interessante, né? Só o único porém é o canal interno, que no final ele passou, né? Mas no começo ficou bom, ó, tá vendo? Mas ficou bem interessante, né? Então a primeira parte está pronta, que é fazer todo o processo de usinagem, montagem das buchas, fazer os canais internos, as graxeiras, deu bastante trabalho, mas ficou bom, né? A segunda etapa, que vai ter no vídeo posterior a esse, fazer o processo de usinagem do eixo, tá? Ele vai ter que entrar deslizante, tá, pessoal? Certo? É um eixo simples, 230, vai ter rosca no final de M8 passos 1,5, né? Eu vou fazer um processo de polimento com lixa, né? Eu vou usar essa sobra de material aqui, ó. Vou ver se não está muito... Eu não sei se tem croma, acho que não tem, porque está tudo oxidado, né? Tá? Ok, pessoal? Então acompanhe na sequência o processo de usinagem do eixo daí, tá? Show!